Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vanderlei e hoje nós vamos falar do tema 6, racionalização, métodos e ferramentas de gestão da nossa disciplina de gestão de processos. Bom, primeiro ponto, nós vamos entender aqui o que é a racionalização. Quando a gente fala em racionalizar, a gente pensa em racionalizar água, comida, nós pensamos em trazer a forma de evitar o desperdício e simplificar. Então, quando a gente fala de racionalização estratégica, nós estamos falando do combate do desperdício e da simplificação de algo, seja na gestão de processos, no procedimento de alguma coisa, seja eliminando alguma coisa desnecessária no setor que alguma pessoa atua ou no setor que alguém vai atuar para avaliar a gestão de processos. Então a gente vê que a racionalização é uma forma analítica de analisar o combate ao desperdício e de simplificar os processos. Então a gente vai entendendo que a racionalização é o melhor caminho para utilizar alguns recursos, aplicando os elementos funcionais a uma lógica, visando diminuir o nível de desperdício, o tempo, desperdiçar produtos que dão retrabalhos, produtos que vêm com falhas, com avarias. Se a gente pensar numa prestação de serviço, pensar na redução do atendimento que talvez esteja demorado, se a gente for pensar na criação de um produto, racionalizar e evitar com que aquele produto seja disponibilizado no mercado de uma maneira errada e você perder tempo para refazer aquele produto. Ou seja, quando a gente fala de métodos de ferramentas de gestão utilizando a racionalização, nós estamos pensando em ganho de tempo, nós estamos pensando em produtividade, em aproveitamento, nós estamos pensando em combate ao desperdício e a simplificação de processos, tá? Então, seja em qual área for, quando nós estamos falando de ferramentas de gestão utilizando a racionalização. O que é essa metodologia de racionalização? Ela necessita passar por algumas etapas. Ela precisa passar primeiro pela etapa aí de identificação do problema. Então, eu vou identificar qual é o problema que está ocasionando, por exemplo, a falta de atendimento em uma clínica, a falta de atendimento em uma empresa de prestação de serviço. Eu vou identificar o problema, por que os meus clientes não querem contato com a empresa. Ou seja, é uma série de fatores que eu vou levantar para que eu possa identificar o seu problema, ou seja, identificar as suas causas. Para isso, nós temos várias ferramentas de gestão, como já foram citadas em aula. Por exemplo, o diagrama de Ishikawa, o ciclo PDCA, a ferramenta 5W2H, nós temos aí a análise SWOT, ou seja, nós temos várias ferramentas que nós conseguimos identificar o problema em alguma etapa nesse processo da metodologia de racionalização, tá? Então, esse é o primeiro passo aí, essa é a primeira etapa para a metodologia de racionalização. O segundo passo, nós podemos falar da decomposição do problema em seus elementos mais simples, que é, de certa forma, onde nós vamos atuar de uma maneira mais fácil. Eu vou pegar algum problema isolado e vou fazer a decomposição desse problema no elemento mais simples. Poxa, o meu problema com atendimento ao cliente é a fila de tempo que eles levam para serem atendidos. Então, eu vou decompor essa parte do meu problema e vou deixá-lo mais simples. Eu vou tentar melhorar a questão da fila de espera no telefone dos meus clientes. Então, identifica-se esses componentes, diminui a dificuldade para facilitar aí a perfeição e a percepção
dessa ideia quando a gente fala de decomposição do problema em seus elementos mais simples. Ou seja, eu pego aquela parte específica e trabalho em cima dela. Essa é uma das etapas da metodologia da racionalização, que é a segunda, que é a decomposição do problema em seus elementos mais simples. Nós temos a terceira etapa, que é a análise dos componentes, ou seja, após eu identificar o problema, após eu pegar ali aquele problema em específico, eu vou trazer uma análise mais aprofundada dessa questão. Então, eu vou pegar esse componente e vou atacá-lo ali de uma maneira mais rígida, mais forte. Eu analiso e falo, poxa, esse problema é para ser atacado desta forma, é para ser realizado dessa forma. Então, eu vou fazer a metodologia da racionalização, utilizando a terceira etapa, analisando os componentes que eu já peguei na etapa 1 e na etapa 2. A quarta questão que nós temos como etapa é a hierarquização e a classificação dos componentes. Ou seja, eu preciso definir a minha escala de prioridade. Poxa, eu já defini quais foram os problemas, quais foram as causas, eu já defini aquele problema em questão que eu vou atacar, mas agora eu vou trazer uma hierarquia, ou seja, quais são os principais problemas. Esse problema é o problema principal que está atrapalhando minha operação. Poxa, esse não tem tanto problema, então ele fica aqui para me resolver na segunda etapa, no segundo passo. Ah, não, esse é um problema de grau 3, então vai ser a terceira etapa. Ah, não, esse problema não é para ser resolvido agora, então eu vou deixar por último. Então, eu preciso, na metodologia da racionalização, fazer uma hierarquia, uma escala para que eu possa resolver aqueles problemas mais pontuais, tá? Então, agora nessa quinta etapa, pessoal, nós temos a eliminação do desnecessário. Ou seja, eu fiz a metodologia da racionalização, eu investiguei as causas, eu peguei os pontos principais, eu classifiquei de forma hierárquica os meus problemas, agora eu vou eliminar aquilo que é desnecessário, aquilo que não tem importância. Ou seja, vamos eliminar aquilo que tem pouca relevância nesse processo, nessa etapa. Então, notem que a metodologia da racionalização, ela vai abordar esses 5 pontos para que eu possa fazer com que os meus métodos sejam eficazes para que eu possa eliminar aquilo que não vai me trazer perspectiva dentro de uma ferramenta de gestão, dentro de um procedimento administrativo ou de um procedimento operacional. Bom, nós temos alguns métodos de ferramentas de gestão que traz de uma forma de racionalização. Nós temos o método Kaizen, que ela é uma palavra que quer dizer aí, de certa forma, você trazer uma mudança contínua, tá? Então, a ideia da metodologia Kaizen, ela é a questão de você trazer uma metodologia de melhoria contínua. Ela surgiu do Japão após a Segunda Guerra Mundial e nós temos aqui os processos de metodologia de melhoria contínua. Aqui abaixo nós temos uma imagem onde mostra os processos de metodologia contínua, que nós podemos utilizar o ciclo PDCA, de planejar, de executar, de checar e de agir. Fazendo essas etapas, nós temos um processo de melhoria contínua. Então, a ideia do método Kaizen é você melhorar os seus processos continuamente, tá? Então, esse método ele é bastante utilizado para as empresas que querem melhorar os seus processos e é uma ferramenta de gestão que ela é bem utilizada, tá? Nós temos também o método Cairo. O que é esse método? Ele vai trazer, de certa forma, você trazer aqui fazer algumas melhorias que não são físicas, mas melhorias na forma de trabalhar das pessoas. Poxa, essas ideias elas podem ser melhoradas.
Poxa, eu posso alinhar a questão da criatividade das pessoas. Então, eu vou utilizar o método Cairo para trazer melhorias no processo de criatividade dos meus funcionários. Então, esse método ele vai auxiliar a empresa a ter novas ideias. Por exemplo, nós citamos na aula sobre o brainstorming, né, que é a chuva de ideias, ou também nós temos as ideias que são colocadas no papel. Essas ideias, utilizando o método Cairo, ele vai descrever uma melhoria contínua para que as pessoas possam ter ideias novas, possam ter criatividades. O método Cairo, ele é mais para a questão do capital intelectual das pessoas, não da questão de melhorias físicas, tá? Então, é também um método para a solução de problemas administrativos e é uma ferramenta de gestão administrativa. Então, quais são os pontos que nós devemos ficar atentos a respeito desse método Cairo? Primeiro, não basta conhecer as ferramentas, é necessário saber interpretar onde e quando usá-la, ou seja, eu preciso ter o capital intelectual, eu preciso de expertise para que eu possa aplicar essas ferramentas. Quem terá essa expertise? Eu tenho que ver o meu capital intelectual, as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto do método Cairo. Também nós temos aqui um ponto importante que Ishikawa fala, né? Karu Ishikawa, ele fala que 65% a 80% dos problemas que afetam uma empresa são de responsabilidade da onde? Da gerência, ou seja, não são de responsabilidade dos gerenciados. A parte da gestão da empresa é que ocasiona os maiores problemas em uma instituição, em uma empresa, em uma indústria. Por quê? A parte pensante que vai afetar todo o restante. Então, é aí a ideia da gente se pensar de utilizar esse método para melhorar a questão da criatividade da gestão, de serem líderes ou influenciadores que auxiliam de maneira positiva e não negativa os responsáveis, os seus gerenciados ali. Nós temos outra questão, que o uso de ferramentas administrativas é dissociado de uma cultura adequada que não costuma trazer resultados duradouros. Ou seja, quando nós temos uma cultura que pensa apenas de forma engessada, não temos melhorias duradouras. Quando nós adotamos o método Cairo, a questão é melhorar continuamente, é sempre trazer ideias, sempre ser abertos a novas ideias, tá? Então, esses pontos são primordiais e auxiliam bastante quando a gente fala do método Cairo. Outra questão do método Cairo é que a administração da qualidade total funciona quando as pessoas usam ferramentas estatísticas e as técnicas comportamentais básicas, de certa forma, para manipular ou coletar dados a fim de analisar e resolver problemas. Isso é básico, né? As pessoas só vão ter resultados ou só irão ter resultados se elas conseguirem utilizar aquilo que ela está fazendo, os métodos, as ferramentas de gestão, se ela conseguir manipular ali os dados. Manipular no sentido de que, poxa, isso aqui está com problema de gestão, vamos mexer para melhorar. Está faltando treinamento, vamos melhorar para gente ter qualidade total. Não adianta você levantar e não conseguir mudar a situação da empresa. Não adianta você levantar os dados e não mudar a situação da empresa. Outra questão, as pessoas não fazem isso por um interesse abstrato em estatística ou resolução de problemas. Elas querem, de certa forma, mudanças. Elas querem resoluções, né? Então, tem que ter o apoio da gestão, tem que ter o apoio da cultura organizacional. As pessoas querem mudanças, mas a cultura organizacional tem que querer também. Então, parte dos CEOs, dos responsáveis, parte da liderança, parte de todos da empresa, para se utilizar o método Cairo como ferramenta de gestão. Então, no método Cairo, primeiro,
para identificar os processos problemáticos, aí nós temos várias ferramentas, como eu citei. Nós temos o brainstorming, nós temos a técnica nominal de grupo, a matriz de priorização, o ciclo PDCA, o diagrama de Paretos, que são ferramentas que podem auxiliar para que possam ser identificados problemas ou processos problemáticos. Nós temos, para investigar as características dos problemas, o histograma, a estratificação, que são ferramentas que auxiliam na questão de investigação de causas de problemas. O histograma, eu vou fazer, de certa forma, um gráfico, né, para verificar onde os problemas estão sendo identificados. A estratificação, eu vou, através dos meus dados, levantar informações, ou seja, extrair as melhores informações para que eu possa investigar quais são as causas dos meus problemas, que são duas ferramentas de gestão. Terceiro, para analisar as causas de um problema, eu tenho o diagrama de Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito, onde eu levanto as causas para que eu possa entender quais são os motivos que levaram a empresa a chegar naquele fator. Diagrama de dispersão, que eu vou identificar onde eu posso melhorar cada fator. Nós temos também planejar e desdobrar projetos. O que é que eu posso fazer com isso? A planilha do ciclo 5W2H, onde eu faço 2Hs, onde eu faço algumas perguntas para melhoria de processos, né? O que, como, quando, onde, são situações que eu levanto para que eu possa planejar e melhorar a gestão do meu projeto. Então, para o método Cairo, eu posso fazer uma série de levantamentos utilizando várias ferramentas de gestão para que eu possa melhorar. Seja a questão da racionalização, seja a melhoria de processos, seja a eficiência nos meus processos, seja no processo de melhoria contínua, eu posso utilizar várias ferramentas que são métodos e ferramentas de gestão, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui as perguntas da atividade. Primeira pergunta que nós temos: o que é racionalização? Quais os resultados essa metodologia pode trazer para uma empresa? Segundo, quais ferramentas podem servir de apoio para a racionalização? Terceiro, o que é o método Kaizen? Quarto, quais ferramentas podem ser utilizadas para investigar as características de problemas? E por último, quais ferramentas podem ser utilizadas para identificar processos problemáticos? Então, respondam essas perguntas. Nós temos aí esse método de racionalização, citamos alguns pontos aqui e eu quero que vocês respondam essas perguntas, tá bom? Dúvidas, só entrar em contato comigo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.